sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo, nosso Diga Lá, nessa terça-feira, dia 9. Hoje a nossa convidada é Cláudia Guimarães e também temos outra convidada, Ana Elisa, mais conhecida como Ana Browne, que está chegando, ela disse que está vindo aí. Eu quero justificar a ausência de Larissa, que está num compromisso político, mas o meu companheiro Sérgio Chaves vai fazer as honras a entrevistar duas mulheres empreendedoras maravilhosas. Maravilhoso, duas pessoas que eu já conheço a história. Boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, estamos aqui. E é uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, Claudinha, porque o programa passa na Telecab, passa na TCM, passa na BrisaNet e também pegando carona aqui no YouTube de Larissa, que é @LarissaRosado_RN. Vamos começar a nossa conversa, Cláudia. É um prazer ter você aqui. A gente já se conhece, a gente tem uma amizade e eu fiz questão de trazê-la aqui, porque eu conheço um pouco da sua história e eu quero muito que você divida a sua história com quem está nos assistindo, porque não é só no Rio Grande do Norte que a gente chega, é em outros estados também. E eu sei que grandes mulheres inspiram outras mulheres e é sempre bom a gente fazer essa corrente. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você que é cabeleireira, eu sei que você aprendeu com sua mãe, hoje você é um destaque. Daqui a pouco a gente fala das novidades que vem por aí, mas primeiro conte um pouquinho da sua história. Como foi que nasceu, que você aprendeu com sua mãe, nasceu essa vontade de ser cabeleireira? Antes de falar um pouquinho da minha história, eu já quero agradecer a vocês. A Larissa, que não está aqui, né? Fiquei muito feliz. Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui. E principalmente em estar com vocês dois. É motivo de muita alegria poder compartilhar um pouco mais da minha história, de como foi que eu comecei. Ser cabeleireira para Cláudia Guimarães é sangue. Nasceu assim... Eu nasci de um ventre de uma mulher cabeleireira. A minha mãe ela é cabeleireira e ao longo dos anos ela se dedicou muito a essa profissão, sustentou a casa com 3 filhos. Quando eu nasci, mãe morava em São Paulo e tinha acabado de terminar o curso dela e estava se dedicando ao salão dela, né? Em seguida ela teve a minha pessoa. E eu já estive dentro do ventre dela envolvida em cabelo. E quando eu nasci já foi nesse ritmo. Logo após 2 anos ela veio embora para o Nordeste, né? Veio para Mossoró, porque a família dela é daqui, e deu continuidade com o salão. E nós somos criados basicamente do salão de beleza, porque era um período onde meu pai... Né? E dentro de um salão de beleza. De repente não tinha com quem deixar, faltava... Isso mesmo. Vem pra cá, me ajuda nisso. E aí vai convivendo com a prática e vai tomando gosto. Isso mesmo, dentro de um salão de beleza, porque o salão da minha mãe era dentro da casa dela, literalmente. E aí era bem envolvido os filhos, eu e minha irmã já... ficava ali ajudando, levando um copo com água, uma coisa ou outra, pegando uma vassoura, varrendo um cabelo. E eu me lembro que a minha mãe, ela é de uma geração onde ser cabeleireira era você não ter a oportunidade de estudar, né? Sim. Não teve a oportunidade de estudar, então ela teve um curso profissionalizante para ter a renda para sustentar a família dela. E ela sempre dizia assim, eu quero que os meus filhos se formem, eu quero que os meus filhos estudem, porque eu quero que eles tenham uma profissão mais valorizada. E eu cresci escutando isso, né? Porém, com 15 anos de idade, ela também
sempre nos orientou financeiramente que a gente tinha que fazer algo para poder a gente ter dinheiro, né? Não podia vir nada de graça, nada tão fácil. E ela orientou a minha irmã, se vocês querem ter dinheiro para comprar alguma coisa, então vocês têm que começar a me ajudar dentro do salão. E assim ela foi introduzindo as duas filhas, a minha irmã não ficou na área, mas eu resolvi fazer o curso por obrigação, com 15 anos de idade, que foi quando eu fiz o meu primeiro curso de cabeleireira. Foi mais posso até dizer que por mercenarismo, né? Que eu queria ter um dinheiro para eu comprar o que eu queria, minhas coisinhas, e ela dizia, tem que trabalhar. E para isso você tinha que ajudar ela. Tinha que ajudar ela dentro do salão dela. De início era a primeira brecha que você Era a primeira oportunidade de ganhar dinheiro, né? E aí eu fiz o meu primeiro curso com 15 anos de idade. Não vou ser hipócrita aqui de dizer que me apaixonei, me encantei, não, porque a profissão não era o que eu queria. Não tem nada de glamour, não tinha nada de glamour, porque até aquela época a minha visão da profissão era muito sacrificante. A minha mãe, ela não tinha muito tempo para os filhos, ela tinha que trabalhar muito para poder sustentar a casa. Vimos de uma dificuldade financeira muito grande, os meus pais muito pobres e era tudo muito difícil no passado. Diferente de hoje, que nós temos aí o mundo da internet que nos possibilita muita informação gratuita, né? E naquela época não se tinha. Porém, ela com toda dificuldade sempre orientou a gente que se você quer ter alguma coisa, você tem que lutar para ter aquilo. Ingressou a caçula, que sou eu na profissão, e assim eu dei continuidade, fui trabalhando pelo dinheiro, só que depois eu fui me envolvendo ao ponto de ir gostando de fazer cabelo. Mas aí aos 23 anos de idade surgiu a possibilidade de sair da área de cabeleireiro e trabalhar no comércio. E aí eu fui trabalhar no comércio porque eu não queria ser cabeleireiro, eu queria, ter um salário fixo, porque na minha cabeça eu ainda não tinha... Criação também, as mães sempre diziam, você tem que ter um salário fixo, tem que ter um emprego de carteira assinada. Isso Na verdade, nós fomos acostumados a isso, né? Isso mesmo. Eu venho de uma geração onde você precisava se formar, passar num concurso e ter sua carteira assinada e ter seu salário todo mês. Exatamente. Né? A gente vem acostumado a isso porque eu me lembro que no tempo de eu guri, era Banco do Brasil, era a carreira que todo mundo sonhava, né? Um dia desse, minha avó disse assim, por que você não faz o concurso do banco? Eu disse, mãe, quem disse que eu quero ser funcionária pública? Era Banco do Brasil, ou você se formar em alguma coisa que fosse, né, que lhe desse um retorno muito bom, como direito, como medicina, como essas coisas. Mas tudo isso você precisa ter dom. Se você não tem dom para ser um médico, você vai acabar com as pessoas. Ana chegando. Ana chegando. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, amor? Boa tarde. Começamos aqui, mas... Né? Começamos aqui, Cláudia está contando a história dela, daqui a pouco você conta a sua, duas mulheres empreendedoras, que a gente vai falar sobre isso. Quando eu e Larissa pensamos no Diga Lá, meninas, a gente disse assim, a gente vai falar sobre o quê? Vamos esgotar os assuntos de mulher, vamos falar de mulher que tem coisa para falar. Depois a gente pensa em outras pautas. E como a gente sabe que o empreendedorismo feminino é importante, o Brasil está hoje em 7º lugar no ranking do empreendedorismo feminino. E aí Cláudia estava contando a história dela. Eu sei que vocês vieram de muitos desafios, hoje estão, né, caminhando em grandes vertentes. Uma que a gente vai já falar, e essa aqui inaugurou semana passada, não foi? Foi, dia 28. Eu assisti pelos stories, o sonho, né? E Claudinha estava concluindo aqui. Novo Point, né? Porque você já estava ali na João da Escócia, foi. No Kikos Mall, né? Isso. E aí você saiu para esse outro ponto, a gente vai conversar já. Vamos Sim. Concluir a história de Claudinha para vir para a sua. Sim. Em qualquer profissão, se você não tiver amor, se você não tiver identificação com aquilo que você faz, não vai dar certo. Né? É verdade mesmo. Não vai dar certo. Eu pensei muito em medicina, pensei muito em tantas coisas, mas não adianta. Não adianta. Não adianta. A gente estava falando agora, né? Sobre comunicação. Sobre isso, essa questão da comunicação. E não era nem uma área que eu queria. Eu nunca pensei nisso como uma questão de comunicação. A minha vinda para Mossoró foi que modificou esse futuro. Pronto, é isso aí. Eu acho que é isso aí mais ou menos que aconteceu com você. Isso mesmo. E aí, no período quando eu pensei em sair, porque eu não tinha essa visão da profissão ainda, para mim era algo que sacrificava, minha mãe não tinha tempo, não tinha tanto dinheiro e não tinha renda fixa, porque a nossa maior dificuldade era não se ter uma renda fixa que você pudesse contar, né? E aí, como vocês mesmos falaram, é muito cultural isso de ter que ter um salário, é a questão de um título, de uma profissão, e eu decidi ir para o comércio pensando em fazer qualquer uma outra coisa, menos cabelo. E aí resolvi trabalhar numa loja de cosmético como promotora de vendas.
E eu também tenho um lado muito vendedora. Além de uma boa cabeleireira, eu sou uma ótima vendedora. Que, tipo assim, escutei muito dentro da loja o povo dizendo assim, o que colocar na mão dela, ela vende. E eu batia muitas metas ao ponto de que a loja viu uma grande possibilidade de me colocar como uma cabeleireira técnica para cuidar da parte técnica da loja, dando cursos, porque assim tinha-se possibilidade de vender mais produtos. E foi daí que surgiu a Cláudia Educadora. E aí, quando eu vi essa possibilidade, eu digo, poxa, vou voltar para o salão, porque eu tenho outras chances, eu tenho outras possibilidades de construir um outro futuro diferente da minha mãe. E aí eu fui para o Senac novamente, já tinha feito com 15 anos de idade, mas com 23 anos eu voltei para o Senac, refiz o meu curso profissionalizante, e lá eu vi uma outra, tipo assim, é como se tivesse aberto uma luz no final do túnel e lá no final eu via que tinha uma possibilidade de um futuro brilhante, né? E um propósito, Cláudia, que é ajudar outras pessoas. Isso. E eu sempre, olha, eu me lembro que quando eu era criança, eu venho de uma família de educadores, né? A família do meu pai é uma família toda de professores. Todo mundo na família de tios, primos, todo mundo professor. Quando não é professor, é comunicador que trabalha na área do jornalismo. E eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas. E quando eu era criança, que todas as pessoas perguntavam, sempre tem um hábito, né? Vai ser o quê quando crescer? E eu dizia, vou ser professora. Vou ser professora. Só que eu nunca gostei de estudar história, geografia, matemática, nenhuma disciplina dessa normal, né? E aí eu tirei da minha mente o ser professora, porque de fato eu não me identifiquei com nenhuma disciplina, e fui ter a profissão que a minha mãe me educou, que era cabeleireira. Só que no Santa Lúcia, basicamente, foi quando a minha visão abriu que eu poderia ser professora de cabelo, né? Ensinar o que eu sabia fazer, me aperfeiçoar cada vez mais e começar a compartilhar. E assim, como você mesmo disse, eu descobri a minha missão, que não era só o fazer cabelo. Eu amo demais fazer cabelo, é algo que, tipo assim, me preenche, eu fico muito feliz, mas quando eu estou em uma sala de aula com alunos, que eu sei que aquelas pessoas, elas conseguiram aprender e vão conseguir dar continuidade, vão conseguir ganhar o seu sustento, vão conseguir crescer profissionalmente, aquilo me realiza muito mais. Maravilha. Maravilha. Ana Browne. Ana Browne. Uma pergunta que não quer calar. Como é que a pessoa mexe com doce, com chocolate e mantém um corpo desse? Não, o engraçado Dê a receita. Uma vez eu participei de uma feira que acontecia no Garbos, 2016. Aí teve um senhor lá que foi comprar um doce, aí ele disse assim, quando perguntou quem é a confeiteira, que a minha mãe disse, é ela. Aí ele disse assim, não, eu não confio em cozinheira magra. A minha cozinheira ela tem que ser cheinha, porque não faz comida boa, que nem ela come. Depois tá difícil. A pessoa tem que engordar. Para quem não conhece, é um caso a ser estudado, né? Porque assim, uma pessoa que começou com doces, com essa parte de confeiteiro, se especializou em brownies, Isso. Né? E eu fico imaginando que a receita deve ser aqui, né? Porque o brown é uma coisa só, se você for... É um detalhe que pode modificar, mas uma pessoa me deu um exemplo de você, engraçado isso, viu? A gente se conhece muito pouco, mas uma pessoa chegou e falou para mim, Gabi Diebe, que já esteve aqui, Sim. Gabi trabalha com... Minha cliente desde lá que eu vendia na E casa Gabi da minha foi mãe. uma grata surpresa na minha vida, porque eu trabalho com aquele método que ela usa. Há 23 anos eu nunca tinha conhecido ninguém que falasse sobre, né? Aí chega aqui para fazer uma entrevista com ela, ela vem me falar sobre esse método da Louise Hay que ela trabalhava. Sim. E ela disse, Ana é o maior exemplo de uma pessoa que usa a cabeça para os negócios dela, para mentalizar coisas boas e coisas bacanas. Como é que surgiu essa história do doce? Porque vocês mulheres, então, sofrem mais ainda com isso do que a gente que é marmanjo. Né? Porque logo você diz, ai, vai comer muito doce, vai engordar. Ai, vai comer muito doce, a roupa não vai dar. Como é que isso surgiu na sua vida? Como é que isso entrou? E como é que isso... E o Ana Browne, né? O Ana Browne, né? Não, eu sempre tive um lado, assim, muito empreendedor, né? Como Claudinha falou, a questão de vir de uma família de educadores. No meu caso, a minha família é toda de empreendedores, assim, todo dentro do comércio. E eu vi o crescimento do meu tio, né? Que hoje ele é empreendedor em Mossoró, empresário. E eu vi, assim, a quantidade de pessoas que ele conseguia impactar através do trabalho dele. Não era só a família, que era toda empregada na empresa, mas as pessoas, às vezes, que, tipo, sem nem conhecer ele, chegava lá pedindo ajuda e ele sempre ajudava, né? E não só as pessoas de fora, mas a mim também, né? Ele sempre foi, além do que um tio, um pai. Pagou meus estudos, sempre fez tudo por mim.
E aí, desde de novinha mesmo, eu sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre tinha visões de oportunidade constantes. Só vim entender que isso era uma característica de empreender depois da que a gente amadurece e vai entendendo de fato o que é que o empreendedor faz. Sim. E aí, diferente das minhas primas, eu sempre estava fazendo rifa de pano de prato, de calça jeans, de tudo que você imaginar, eu fazia rifa. Comecei vendendo Natura, Boticário e Avon. Então, desde nova, eu tinha esse sangue empreendedora. Eu só não sabia o que era que eu ia, tipo assim, o meu nicho que eu ia seguir, né? Eu até brincava que esse meu tio ele tem troca de óleo na cidade. E eu dizia, ou eu vou ser a secretária dele quando eu crescer, ou eu vou abrir uma loja de pneus, né? Que o nome ia ser Pneus Carvalho, que era do mesmo ramo, né? Mas, tipo assim, já mentalizava, já jogava pro universo o que eu queria pra minha vida. Eu só não sabia como era que eu ia conseguir, né? Então, é muito importante, inclusive, a gente ter maturidade. No meu caso, eu passei por um impacto emocional muito grande, que fez eu amadurecer muito nova. Foi a separação dos meus pais quando eu tinha 4 anos. E a minha mãe sofreu muito, mãe solteira, preconceito. E, tipo assim, se não fosse os meus tios, até fome, se brincar, a gente passava. Sim. E aí, eu comecei a ter essa maturidade muito nova de entender que se eu quisesse qualquer coisa pra minha vida, eu que tinha que correr atrás. Que não ia ter ninguém pra chegar e dizer, você quer fazer isso? Tá aqui nas suas mãos, né? E aí, nesse meio termo, eu concluí os meus estudos. O meu tio sempre chegava para mim e dizia, minha filha, se eu tiver condição de pagar para os meus filhos estudarem em colégio particular, você também estuda, né? Então, graças ao meu bom Deus, tive acesso ao ensino médio, estudei tudo bem direitinho. Mas, assim como Claudinha, nunca me identifiquei nessas matérias de colégio, que a gente sabe que é muito importante para o nosso desenvolvimento, como adolescente, criança, mas até então não me agregava nas coisas que eu vinha fazendo, de vendas. Não se identificava nenhuma habilidade ali, né? Isso, principalmente quando fazia teste vocacional. Eu até ficava preocupada, porque eu dizia, meu Deus do céu. Qual a minha habilidade, né? Não tenho vocação para nada. Pois é, eu sabia que era da área de humanas, mas não sabia o que era que danada eu ia fazer, né? Mas sempre gostei muito de tocar pessoas, né? Assim, de tocar multidões, de ajudar. Sempre tive um lado, assim, muito sensibilizado. Inclusive, eu tive até projeto social quando era mais nova. E aí, eu descobri que tinha uma faculdade que se chamava Serviço Social, que era justamente para você visibilizar essas políticas para essas pessoas, para as minorias. Sim. E aí, eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou ser assistente social. E aí, eu cheguei a fazer 2 vestibulares na UERN e Enem, não consegui passar. E aí, eu cheguei naquela crise existencial de adolescente, que fica, tipo, sem fazer nada, dependendo, tipo, de uma pensão do meu pai. A minha mãe não trabalhava e aquela realidade, assim, muito dura, né? E aí, eu tava, tipo, disponível para qualquer coisa. Então, o que viesse na minha vida, eu tava disposta a fazer. E aí, eu conheci o meu esposo, né? Que no tempo a gente já era amigo, mas aí... em 2013, que foi o ano que a gente voltou a se falar, chegou o aniversário dele, e eu decidi fazer um aniversário surpresa, né? No tempo, tinha um bolo muito em alta, que era um bolo com Kit Kat na lateral, que colocava as plaquinhas e tal. E a mãe dele, ela sempre foi uma confeiteira, assim, de mão cheia. Não porque trabalhava com isso, mas é porque fazia pra reunião de família mesmo. E aí eu disse, Raílza, eu queria que a senhora fizesse o bolo do aniversário de João. E ela disse assim, Ana, eu não vou fazer, eu vou lhe ensinar. E nesse meio termo, eu já fazia, tipo, o bolo, minhas amigas iam lá pra casa, eu comprava aquelas massas prontas, fazia os bolos, mas assim, péssimo, né? Eu sempre digo que uma pessoa sem ter acesso ao conhecimento é igual um cego que não vê. Às vezes tá ali, quando você vai ver, arrocha esse parafuso, fez a diferença, só que eu não tenho conhecimento, eu não sei, né? Então, eu não tinha conhecimento de nada. E Raios, ela chegou como essa luz na minha vida, tipo assim, Ana, ao invés de você usar essa manteiga, você vai usar essa farinha, esse açúcar, essa batedeira, me emprestou batedeira, me deu forma que era da mãe dela. E pra minha surpresa, né, o bolo ficou assim, perfeito. E lá na hora da reunião lá do aniversário, as pessoas começaram a dizer, Ana, você comprou em qual padaria? Começaram a dizer o nome das padarias. Eu disse, não, foi eu que fiz. E eu cheguei a postar no meu Instagram pessoal, né, a foto lá. E beleza, não tinha tido visão de oportunidade nenhuma para fazer daquilo ali um negócio. Até porque eu pensei, não, pode ter sido sorte ou amor. Tava no começo de namoro, quando quer conquistar. A boca é um bom começo para conquistar alguém. Sorte de iniciante. Né? E ele sempre foi gordinho, né? Então sempre gostou muito, né, de doce. E aí, no mês seguinte, foi o aniversário da minha prima. E em família, quem trabalha com comida, tem muito isso de tipo assim, acho que Claudinha até passa, mas com serviço. Tipo assim, se eu comprar os ingredientes, tu faz o bolo, né? A mesma coisa, comprar uma tinta. Claudinha, se eu comprar uma tinta, você pinta meus cabelos. E aí eu desfaço, porque eu disse assim, beleza, eu vou testar aqui, não vou gastar com os ingredientes e vou ver se dá certo. Vamos ver se foi a mão ou foi o coração, isso, né? Isso, exatamente. Vamos ver se foi sorte. E aí eu fiz o bolo, deu certo. E meus tios começaram a dizer assim, Ana, por que tu não trabalha com isso?
E eu sempre fui muito imediatista, assim, no sentido de tomar decisão. Eu nunca deixo para depois. E eu sou completamente o oposto do meu esposo, que é planejador, centrado. Tipo assim, ele chega para mim e diz assim, até 2050 eu sei o que vai acontecer na Império. Aí você, bora agora. E eu sou tipo assim, beleza, mas eu tenho que fazer isso agora. E na hora que as pessoas começaram a dizer, Ana, você vai trabalhar com isso, eu disse assim, vou abrir um Instagram. E ele já olhou pra mim e disse assim, Ana, tenha paciência, vamos se organizar, vamos se planejar. E eu sou muito fazer na lata. Eu disse, não, vou abrir agora, preciso de um planejamento para abrir um Instagram. E abri a rede social no dia 5 de janeiro de 2014, né, faz 10 anos, ano que vem. E, tipo assim, tudo que foi acontecendo na história da Império foi resultado de muita força de vontade. Eu sempre digo, muito Deus no comando e muita visão de oportunidade. Eu sempre fui uma pessoa de, tipo assim, de ser otimista, de não, embora todas as dificuldades que eu passava, eu não, tipo assim, eu jamais estava, oh meu Deus, e agora vou desistir? Não, pelo contrário, eu sempre via a oportunidade. Esse dia eu fui para o centro vender, não vendi nada. Beleza, mas hoje é segunda-feira, ainda tem terça, quarta, quinta e sexta. Esses outros dias eu vou fazer acontecer para vender. E uma ferramenta sempre teve, assim, atrelada a todo esse crescimento, que foi a rede social, né? Hoje em dia a gente sabe que, eu sempre digo que é o futuro, a rede social, ela conecta de uma maneira sobrenatural. Estávamos falando sobre isso agora antes do programa começar. Ao mesmo tempo que ela nos oferece 1000 oportunidades, ela nos coloca em risco muitas vezes, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo e vai conhecendo o que funciona para você, funciona né? para você e o que não funciona. Não, né? e até questão também de realidade, que às vezes acaba transparecendo para a pessoa que está assistindo, uma realidade que às vezes não convém àquela pessoa. Que eu sempre digo até para as minhas alunas, isso adoece. Exatamente. Porque vem um sentimento de comparação. E o sentimento de comparação não é de Deus. Você se comparar. Eu sei que você está, sei lá, 30 anos no mercado. Claudinha está quantos anos no mercado? 50 anos no mercado. Cara de jovem, isso. Claudinha está 25 anos no mercado. Aí eu, cabeleireira, vou começar agora. Aí eu vejo que o salão dela lá tá lotado e o meu não tem ninguém. Aí eu digo, meu Deus, o que é que foi? Só que 25 anos que ela já muita tá aí. gente acaba do sonho, né? Deixa de fazer. Principalmente no lado de alimentação. Porque pronto, beleza, eu não vou ter cliente, mas às vezes um serviço é o seu esforço, é a sua escolha que você vai fazer ali na hora. Mas o bolo que eu fabrico ali na hora, e se não vender? Aí a frustração é ainda maior, porque você não tem como deixar aquele bolo para amanhã, para depois, para guardar. Ei, Ana, mas veja, lá no início da sua fala você disse que pensou em fazer serviço social para tocar pessoas. Foi. Mas a alimentação toca pessoas demais. De uma maneira Não incrível, né? Aí vocês duas, Cláudia com autoestima, que mexe. A gente, quando vai fazer um cabelo, não é só um cabelo que a gente vai fazer. Às vezes você tá para baixo, eu já disse isso a ela. E eu sou cliente de Cláudia e vou para lá para, às vezes, me alegrar. Porque é um ambiente bom. E a comida é a mesma coisa, né? Então você toca pessoas de forma diferente, né? É verdade. É uma coisa que eu vejo muito em comum, assim, e eu percebo não só vocês duas, percebo no todo. As pessoas que são empreendedoras, elas têm algumas coisas em comum, né? A história de vocês é diferente e ao mesmo tempo muito parecida no tocante a quando vocês descobrem que o mundo é de vocês, né? A comunicação, que sem comunicação não tem empreendedorismo, exatamente, né? E aí eu acho que é uma coisa que vai juntando a outra e chega no ponto que vocês chegaram, né? É verdade. Não, e até essa questão, eu sempre gosto de falar, eu estava numa feira em São Paulo, ano passado, e teve uma aluna que chegou para falar comigo e disse assim, porque eu sempre falo assim, que Deus, ele me deu a receita do brownie, né, que mudou a minha realidade, e eu descobri esse propósito de compartilhar essa receita, né? E depois eu comecei a entender, porque ela disse assim, Ana, a receita era só um pretexto. Quando a gente nasce, que a gente descobre o que a gente tem que fazer, já vem predestinado. A receita, ela foi só parte do propósito. Se o seu propósito é isso e o dom é compartilhar. Eu preciso compartilhar. E é o que eu falei no começo, né? A receita é um detalhe. Mas detalhe. O que você cria em torno dela, eu acho que tudo, quando você empreende, tudo tem uma magia que você cria em torno daquilo. Né? Você não faz... Você tem que ter um produto bom, mas você tem que ter uma comunicação boa, você tem que ter um espaço agradável, né? Fluindo, né? Você tem que... Como ela diz, a gente quando vai comer, às vezes a gente tá péssimo, e aí a comida... Eu gosto da comida que eu primeiro me apaixono pelo olhar, sabe? Eu adoro quando eu como, que eu vou comer alguma coisa, que meus olhos já estão brilhando quando eu vejo aquilo,
né? E depois o sabor... O desejo, ele é gerado daí, né? Primeira vez. Entendeu? A mesma coisa do salão. Você às vezes está para baixo, você vai, passa uma hora, 2 horas no salão, você vem com outra chave, você vê gente, você conversa, você descobre coisas, né? Na conversa, conhece pessoas, histórias, na comunicação, né? a gente descobre coisas, né? E isso é tão real que a Aninha falou agora que, tipo, no meu caminho, houve um momento que eu pensei em parar, né? Como eu mencionei aqui, que foi quando eu fui para o Santa Lúcia. Mas antes de eu ir para o Santa Lúcia, eu tinha desistido mesmo de ser cabeleireira e aí fiz o Cefet, um curso de saneamento ambiental. Cursei o curso todo, porque eu digo, não quero mais ser cabeleireira. Quando eu terminei, que eu descobri que eu ia trabalhar como mestre de obra, fiscalizando obras no meio do sol quente em Mossoró, eu digo, não é isso que eu quero para a minha vida. Mas aí eu já estava decidida a mudar. Porém, houve uma virada de chave que as pessoas sempre perguntam, Cláudia, quando foi sua virada de chave? Como foi que você, de fato, descobriu que era isso que você queria fazer? Porque até hoje, ser cabeleireira ainda é uma profissão que a gente luta muito. Sim. Eu vou chegar lá na pergunta dos desafios. Justamente por esse reconhecimento, né? Que para muitos, pronto, hoje mesmo eu tenho uma filha de 18 anos e o que minha filha mais sofre é todo mundo perguntando, o que é que você vai ser? Vai fazer medicina? Vai fazer direito, né? Porque sempre tem essas profissões que são colocadas como uma profissão importante. E cabeleireira é como se você não tivesse tido a oportunidade de estudar. Eu lutei muito porque minha mãe sofreu isso e eu não queria passar por isso também. Porém, quando eu estava bem decidida a seguir como saneamento ambiental, né, como profissão, meu esposo, que eu já era casada na época, ele sofreu um acidente. E foi daí que eu tive que ir trabalhar no comércio mesmo, porque eu tinha que ter uma renda para ajudar e me reencontrei nessa profissão. Mas hoje eu tenho a visão, assim, a certeza de que foi um propósito que Deus tinha sobre a minha vida, não só para eu ser cabeleireira, mas que eu pudesse impactar outras vidas, mostrando que é possível sim. Você ser cabeleireira, você ser empreendedora, você conseguir mudar a sua vida, da sua família, mudar a sua história, como eu falo muito, né, Joyce, com uma tesoura e um pente. Sim. Porque isso é possível mudar, não só a vida do cliente, como principalmente a minha. Porque na E maioria até agregar valor à profissão, né? Tipo assim, reconhecer. Eu acho que é o grande problema, por exemplo, você pode abrir, a gente vê que tem muita gente que diz assim, eu vou fazer um curso de cabeleireiro, vou fazer um curso de barbeiro, tipo assim, eu não tenho outra coisa para fazer, entendeu? A gente, às vezes a profissão já tem um quê meio para baixo, e aí você pode abrir 10 salões, margem, né? Já está à margem, você pode abrir 10 salões, mas vai dar certo aquele que realmente está com a tesoura e o peito da mão. E que acredita. Entendeu, E né? aí, eu conheço gente de comércio que tem uma loja aqui e está preocupado com a outra loja, porque a outra loja está vendendo mais do que ela. Eu acho que quando você empreende, você não se preocupa com esses detalhes tão pequenos. Não se preocupa, porque cada né? um tem o seu público, né? Cada um Tem um Isso. público e eu costumo muito dizer nos meus cursos que a concorrência é a melhor coisa que existe, porque ela é quem nos dá gás para você não parar, para você estar inovando, para você estar tendo uma outra visão, porque se você for parar para olhar para o seu concorrente, né, tipo no meu segmento, olhar para outros salões e dizer assim, poxa, ali está com cliente, ali não está, ali... Não, eu não olho. Aqui na cidade, graças a Deus, hoje eu já conquistei um bom espaço aqui dentro de Mossoró, mas eu vejo que o que fez eu chegar onde eu estou hoje foi eu construir a minha história. Sim. Sem estar olhando para do trás. outro, né? E isso faz Na muito sua com tesoura e no seu pente tem um nome. Tem. Pronto. No seu brownie tem um nome. Eu acho que isso é que é o importante. Isso é importante. Eu trabalho com marketing político e você falou uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes, porque muito cliente diz assim, vamos responder fulaninho que disse aquilo. Eu digo, olha, quem fica só respondendo está comendo poeira. Deixe ele para trás. Não tem história de ficar respondendo, não. Vamos para frente. Vamos falar positivamente. Eu queria falar uma coisa com vocês. Normalmente, tem muita gente que acha que quem empreende é todo mundo rico, não tem problema, trabalha na hora que quer, né? Eu também sou empreendedora. Eu também sou empreendedora. E tem meia-noite, 1 hora, eu estou lá trabalhando. E eu sei que tem muita gente que tem essa visão de dizer, não, elas vivem muito bem, elas só estão ali, né? Porque só vem na rede social, né? Tal. E eu acho interessante que vocês mostram o dia a dia. Os desafios, meninas, principalmente para mulheres. Vai, Claudinha. Olha, os desafios, eles são constantes. Uma coisa que ainda ontem à noite,
Quando eu cheguei em casa depois do dia todo de curso, porque ontem e hoje nós estamos em curso aqui em Mossoró, parei o curso lá e corri para cá. Ainda ontem eu cheguei em casa e eu fui para o banheiro, tomei aquele meu bom banho, escutando uma música, cantando. Chorei um pouco, porque às vezes é bom a gente chorar, né, para aliviar, limpar a alma. Adoro. E aí eu fui para frente do espelho e eu disse o quê? Ei, Cláudia, olha para o teu passado, veja de onde você veio, a história que você já construiu. E lembre que Deus, ele nunca te desamparou. Então, ainda tem mais coisas para fazer. Um obstáculo, um desafio, a gente não pode parar por isso. Eu aprendi uma terapia, que é eu olhar para o espelho e falar comigo mesma, né? De uma forma para motivar, eu falo comigo diariamente. Não desanimar, porque todos todos os dias... Ah, pois é, meu Deus do céu. Olha o que você tá, a responsabilidade que você está jogando na gente. Não. E aí eu vejo que, tipo assim, os obstáculos, os desafios, eles sempre vão existir, né? Eu gosto muito de me basear na Bíblia, eu gosto muito de estudar a Bíblia, e uma história que me motiva muito a não desistir, a não parar, é a história de José. Eu acredito muito nos propósitos e no processo, porque eu percebo que, tipo, principalmente essa geração de hoje, ela não quer respeitar o processo. Sim. E para você chegar em qualquer lugar, em qualquer objetivo, você tem que respeitar o processo, caminho, né? Percorrer o caminho. E quando eu estudo a história de José do Egito, eu vejo que, tipo assim, foram anos peregrinando, foram anos sofrendo para poder ele chegar a ser o governador do Egito, né? E aí, quando as pessoas vão falar sobre José, elas sempre falam que José, ele foi vendido pelos irmãos e que depois, no futuro, ele foi governador, né? Porém, não foi do dia para a noite, não foi de uma hora para outra, né? Foram anos. E ele respeitou todos os processos. E uma coisa que eu admiro muito nele é porque em nenhum momento ele foi uma pessoa que murmurava, ele foi uma pessoa que reclamava e que não aproveitava aquele momento para gerar oportunidade. Porque a Bíblia mesmo fala que aonde ele pisava a planta dos pés dele, ali era abençoado. Foi na casa de Potifar, foi na prisão, aonde ele estava, as coisas se organizavam e eram prósperas. Por quê? Porque com certeza ele era uma pessoa muito positiva. Então eu vejo que os obstáculos e as dificuldades sempre vai vir para todo mundo, porque, tipo, ninguém... Se existir uma pessoa que diz assim, eu não tenho dificuldade, eu quero saber por quê. Eu digo logo, Deus, o que foi que essa pessoa fez? O que é que ela tem que eu não tenho? Preferido. O que é que ela tem que eu não tenho? Um dia eu escutei uma pessoa dizendo assim, ai, você é uma queridinha do Senhor, porque tudo dá certo para você. Eu digo, oh, Jesus, não sabe da missa metade. Eu recebo. Mas eu percebo que é sobre isso, é você, tipo assim, encontrar em Deus a certeza, a força de que vai dar certo. E você fazer, porque às vezes tem gente que se sente e espera, não tá dando certo, eu vou esperar que um dia dê certo. Não é esperar, é você fazer dar certo, né? É você acreditar acontecer. É fazer acontecer. E uma frase que eu digo muito e que eu uso também para mim todos os dias é que eu sou única no palco da minha vida. Então eu posso fazer a minha história diferente. Se eu fiz algo que não deu certo hoje, principalmente no salão de beleza, porque o meu primeiro salão eu quebrei ele. Com 4 anos de salão eu quebrei ao ponto de não ter dinheiro para pintar uma parede. E eu fui para o Sebrae fazer um curso de planejamento de negócio querendo montar um salão escola, porque eu já dava cursos e eu queria ampliar o meu negócio. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que o professor disse assim, minha filha, você não tem dinheiro nem para pagar o que você deve. Como é que você vai querer aumentar o seu negócio? Você vai ter que se reorganizar para poder você seguir em frente. E aí eu me lembro que nessa época foi uma época que foi difícil, mas eu vi que existia possibilidade se eu quisesse. Se eu fosse esperar por A, B, C ou D, talvez eu não estivesse aqui. Então, assim, quando os desafios e os obstáculos surgem, a primeira coisa que eu faço é recorrer a Deus, né? Porque Ele é o nosso Pai Celestial e que está sempre cuidando de tudo. E eu acredito que nada é coincidência, tudo é providência. Até os nossos erros, eles vêm para que a gente possa aprender, né? E não, eu digo muito que eu não erro e nem perco, eu aprendo. E aí eu primeiro olho para Deus, peço a Ele direcionamento. E depois eu olho para o espelho, como eu já mencionei, e digo, ei mulher, vai em frente. Oxe, por isso. Não reparar não, minha filha. Salve, é o que importa. Vamos embora. Eu peguei saúde, aqui vamos embora. 2 palavras suas, processos, palco da vida, para entrar num assunto que eu sei que é muito importante, que é uma realização de um sonho seu. Você obedecendo os processos e o palco, você é única no palco da sua vida e vai ser num palco na Europa. Isso mesmo. Mossoró é fina. Respeita a Claudinha Internacional. Não.
Respeita ela, eu tô feliz demais, gente. Pois é, aí a gente queria que você falasse sobre isso. Essa semana é algo que hoje ainda eu falei nos meus stories, dizendo assim, gente, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não tô conseguindo lidar com a emoção dentro de mim. Mas eu estou muito feliz porque, tipo, é uma grande realização. Eu nunca sonhei. Eu até tenho falado muito sobre isso, que eu acredito muito que os sonhos são propósitos que Deus coloca no nosso coração. Mas esse sonho ainda não tinha chegado no meu coração, de ir para fora do Brasil ministrar um curso. Eu tinha alguns planos, projetos e sonhos de ir para fora do Brasil fazer curso, aprender mais, né? Porque geralmente a gente busca para trazer. E aí, esse ano, em fevereiro, surgiu essa grande oportunidade, né? Uma empresa entrou em contato comigo para eu ministrar cursos de corte, porque já sou referência nacional. E aí, eles levam brasileiros, porque os melhores profissionais da beleza estão no Brasil. E isso foi até algo que me deixou muito feliz, porque o Brasil ele pode não estar em primeiro lugar em nada, mas no segmento da beleza, os melhores saem daqui. É tanto que, tipo, no segmento de colorimetria, de corte, de cachos, de alisamento, é no Brasil que tem os melhores. Temos e uma vão... moçoroense. Não é isso? Na Europa. E aí, com esse destaque em corte de cabelo, eles me reconheceram, né? Tipo, através das redes sociais, como a Aninha mesmo falou, que a rede social hoje, ela conecta e é muito importante a gente fazer esse trabalho. E eu vejo que é muito, tipo assim, você tem um alcance infinito, né? Você consegue se conectar a pessoas em qualquer lugar do mundo. E através dessa ferramenta, a gente surgiu essa oportunidade e eu digo, olha, a oportunidade, quando ela chega, eu não perco. A gente tem que criar a oportunidade também, né? Fui lá, disse, não, pode contar, não queria nem saber onde era, se eu ia dominar a língua, se eu não ia, eu digo, eu vou na hora, pode fechar aí que eu vou. E aí, a princípio, eu pensei que ia ficar só numa negociação, mas depois veio as passagens, que foi em março, e aí eu já gerei toda aquela expectativa no meu Instagram, e eu tô muito feliz, gente, porque assim... Sabe o que é você nascer em um lar de uma mãe pobre que não teve a oportunidade de estudar, que não teve nenhuma oportunidade que eu tenho hoje. A minha mãe não teve nenhuma oportunidade que eu tenho. De transformar a vida dela como você está tendo hoje, transformar a sua. E eu escutar muitas pessoas dizendo assim, você vai ser cabeleireira, mulher, não queira não, isso, não seja não. É como se, tipo, eu estivesse fazendo algo de errado, é como se não fosse algo digno. E isso sempre me incomodou muito, e principalmente por ser mulher, porque na nossa profissão tem mais sucesso quando é homem, e se for gay. Nada contra os homossexuais, mas só porque, assim, eu escutei muito clientes dizendo assim, eu prefiro fazer o meu cabelo com um homossexual, porque parece que eles têm uma pegada melhor, e isso sempre também me entristeceu muito. É tanto que o meu primeiro projeto do salão era ter um salão com mulheres trabalhando para mostrar que era possível, sim, ter sucesso como mulher cabeleireira. E hoje ir para a Europa, ministrar um curso, saber que eu vou poder compartilhar da minha metodologia, eu digo para vocês que não tem dinheiro no mundo que pague. O reconhecimento é incrível e eu só posso agradecer a Deus a todos os dias, porque eu sei que foi Ele que me direcionou para eu chegar até aqui e quinta-feira embarcar. Sim, já é quinta-feira. Eu vou sexta. Vale, amiga, não acredita, porque eu tô indo quinta-feira. Chego lá na sexta. Quinta-feira agora, depois de amanhã. Não, a minha é sexta, depois de amanhã. Aí você vai passear ou também vai ser representando Mossoró também? Que Mossoró, eu morro de orgulho de dizer que sou da terra de Mossoró, da terra de Celina Guimarães, que a gente sabe que só tem mulher arretada aqui. É verdade, eu sempre falo isso também. Mesmo. Eu falo essas coisas. Todo canto que eu chego, eu digo. Lampião pra correr. Eu digo isso também, que botou lampião pra correr, a terra do brown, do sal, do petróleo. Exatamente. Isso mesmo. Tem um programa de mulheres empreendedoras que se chama Rede Conexão Mulher, que é Catarina, né, que é essa amiga minha, ela mora em Lisboa e sempre que ela tem a oportunidade, ela faz esses eventos. Aí, ano passado, ela me convidou para participar desse evento que teve em Lisboa, que foi o Conecta Summit em Lisboa, né? E aí eu fui fazer essa palestra. Ela convida palestrantes para ir palestrar. E aí eu tive a oportunidade de ir. E aí, como eu já tinha ido outra vez, em 2021 eu fui para fazer uma consultoria e fechei um curso. E em 2022 eu fui para essa palestra e fechei também curso e consultorias. Aí quando foi nesse mês agora, que a gente inaugurou a fábrica, aí uma das pessoas que trabalham com ela, Gislane, entrou em contato comigo, perguntando, dizendo que ia ter esse evento em Luxemburgo, dessa vez agora vai ser em Luxemburgo, e ia ser para mulheres empreendedoras. E elas tinham gostado muito da palestra de novembro e perguntou se eu teria interesse em ir. E aí, com toda certeza, eu acertei na mesma hora, porque, como Claudinha falou, e eu gosto sempre de falar, as oportunidades a gente que cria, né?
se fosse para qualquer outra pessoa, dizia, não, Sim. mas será, vou sair da minha zona de conforto, ir para um canto que eu não conheço ninguém, a língua e não sei o quê. Mas, tipo E assim... a importância do network, né? Pois é, fundamental, né? e sem contar que, tipo assim, até pra nossa marca aqui, entendeu? Marca pessoal, Sim. marca de empresa, é muito gratificante. Eu falo isso direto. reconhecimento. Tipo assim, eu comecei também da cozinha de manhã, sem saber de nada, e você conseguir passar o seu conhecimento para uma pessoa lá do outro lado do mundo, né? Você ter essa oportunidade de ir lá se conectar. E hoje você tem um espaço que é seu e também fábrica. Isso, não é meu ainda, né? Eu estou trabalhando para comprar. Se Deus Só quiser. Se Deus quiser, vai ser. São 2 prédios num só, né? A loja e a fábrica atrás, né? Esse ano, a gente tava com a loja consolidada, que era ali na João da Escócia, e a loja, tipo, vendendo bem, tudo ok. E aí, acabou o meu contrato e para fazer... para renovar o valor do aluguel ficou assim, inviável. Não, porque ali virou a aldeota de Mossoró, né? Não, mas ficou um nível que, tipo assim, dobrou o valor do aluguel. É, um Aí eu absurdo. disse, não tem condição não, vou trabalhar só para pagar aluguel, apesar de que o ponto estratégico Localização. bom, João da Escócia, mas eu disse, não, eu Mas tenho... hoje, Ana Brown, Império Doce, pra onde for a galera vai. Porque essa semana eu passei lá. É verdade. Lotado. Acho que foi na segunda da semana passada. tá? Eu digo, Graças a Deus, eu digo, tá. meu Deus do céu, olha, um dia de semana, né? Porque geralmente É. o povo sai no final de semana, um dia de semana lotado. Isso é pra gente ver que quando as pessoas gostam, Vão Mas a atrás. gente como empreendedor, assim, embora a gente confie nos planos de Deus, a gente ainda tem um lado humano. né, aí fica preocupada. Eu fiquei assim, doida, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Mas aí Deus começou a ir me mostrando, me direcionando, tipo assim, não, pode ir, vá atrás. Primeiro que quando o contrato reincindiu, que eu disse assim, pra onde eu vou agora, né? Eu fiquei tipo, não sei pra onde eu vou. E agora? Aí todos meus tios, João Vitor, olhava pelos números e dizia, ó, foco no delivery, que você vai ganhar mais dinheiro, que você não vai ter custo com estrutura e tal. Mas aí minha história, que eu venho tem que ter Construindo. desde 2013, aí agora, eu, com a loja pronta, eu vou dizer, não, eu vou ficar Fechar. focada só no delivery, não tem nem lógica, né? E aí eu orava toda noite, pedia a Deus, e nesse meio termo, a minha cunhada, né, que é irmã do meu esposo, estava tratando um câncer, e estava numa semana que ela, inclusive, chegou a falecer, e a gente... assim, completamente sem chão pra lidar com essa situação. E ainda, tipo assim, eu me senti desamparada no lado loja. E aí, quando a gente como empreendedor, a gente pensa na história e também pensava na equipe, que elas ficaram tudo aperreadas. Sim. Meu Deus do céu, eu vou pra rua, e agora? E aí, eu disse, meu Deus do céu, que o senhor me oriente o que é que eu tenho que fazer nesse momento, que eu não sei. Eu não sei o que fazer. E aí, todo mundo dizia, não, mas procure uma casa, você vê uma casa... E aí eu dizia, minha gente, eu não tenho condição, não tenho tempo para comprar, para pegar uma casa, mesmo que alugada, reformar, para deixar do jeito que tá para mim começar a atender, porque o meu contrato se encerra, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. E eu pensando, e agora em oração, pedindo a Deus. E aí tinha um corretor que ele falava comigo todos os dias. E eu tava tão estressada, tão focada no problema, que eu achava que esse corretor ele já estava querendo botar o meu prédio que eu tava lá para alugar. E eu disse assim, meu Deus, esse povo não espera nem eu me organizar. E ele falava comigo toda hora e eu deixava ele no saldo, dizia, não vou responder, que eu com ódio, né? E aí teve um dia que ele me enviou o vídeo do prédio. E aí quando eu olhei, aí a chama assim de esperança no meu coração foi gritante, assim. Eu senti, eu disse, é aqui. E aí porque eu não tinha nem olhado pessoalmente. Quando eu marquei a visita, que eu fui lá, que eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu. Vai ser o maior desafio da minha vida, mas eu tenho saúde e vou correr atrás. O que tiver de fazer, se tiver que vender, o que tiver que ser feito, vai ser feito. E aí a gente começou a reforma e eu sempre falo até para as minhas seguidoras que a gente, como ser humano, a gente tem que ter a virtude de sentir que Deus age nos detalhes. Tipo, às vezes a gente espera um milagre, uma coisa grandiosa. Né? Mas tá Deus, nas pequenas coisas. Ele cuida ali da porta que ele abre, daquilo que ele lhe direciona. E, tipo assim, a reforma da loja que durou 1 mês e 28 dias foi toda pela misericórdia de Deus, assim. Abria uma porta e fazia isso, e chegava isso. E era um fornecedor. Reforma dá trabalho. E, tipo assim, as coisas acontecendo, quem chegava lá dizia assim, não, isso aqui não vai... Ela quer inaugurar isso aqui quando? Final de abril? Não, inaugura não. Até mesmo no dia da inauguração. O pessoal terminando, o pessoal, não inaugura não, se estresse, você tá muito calmo. Aí eu dizia, minha gente, há 1 mês atrás eu tava sem saber para onde ir. A loja tá pronta aqui, minha cozinha tá toda aí. Eu vou me estressar por quê, né? E desde que a gente abriu a primeira loja, que foi aqui na Rio Branco,
eu pelo menos sempre tinha um sonho de ter aquela estrutura. Quando eu falo estrutura, não é o salão grande, Sim. mas estrutura da fábrica mesmo, né? Ter um escritório, ter um vestiário para funcionário, ter tudo bem setorizado, gás encanado, ter lavanderia, ter espaço para fornecedor, para motoboy, espaço para delivery. E a gente conseguiu estruturar, dentro da nossa realidade, aquele prédio, sem deixar de oferecer uma experiência positiva para os nossos clientes, porque a loja em si também ficou perfeita, maravilhosa, né? Então, a primeira pessoa, inclusive, que eu levei é meu amigo, que é padre. E ele, quando chegou no prédio, ele disse assim, Ana, é o agir de Deus. Não sei o que é que você vai fazer aqui, mas só faça. Que aqui Deus preparou para você. E aí, depois que ele disse isso, eu disse, pronto, não tem R$1, mas agora eu vou atrás, vou correr, né? Se eu já estava motivada para fazer acontecer, depois que o padre deu o aval, aí eu disse, depois que ele deu a benção, se ele está mais perto de Deus, ele está dizendo, quem sou eu? Quem sou eu? Isso é interessante delas duas, que a Ana é doceira e tem todo tipo de doce na loja dela. Cláudia também, vários tipos de serviço, mas veja a questão do marketing, né? Do Ana Brownie e Cláudia Chanel. Né? Os nomes, a história né? é nichar e você ir saber que você tem um resultado, né? Porque constância, né? Exatamente. Você agora tá onde a loja e a fábrica? Ali na Lauro Leite de Souza, onde era o The Burger House, ali no 27 Saideira, naquela esquina, na outra esquina. Na outra esquina. Aí, tipo, inclusive, a gente reformando, os clientes chegavam lá. Tipo assim, tinha um dia que eu tava bem preocupada. Ainda assim. não abriu? Não, os clientes chegavam, tipo assim, a gente tirando foto, gravando, e os clientes entrando na porta. E eu, não, pelo amor de Deus, tá pronto ainda na outra loja. Aí chegavam os clientes na outra loja dizendo assim, eu não fiquei tão feliz por você, porque tem muitas vezes que eu peço por delivery, porque eu sei que aqui não tem lugar para estacionar. Olha aí. Aí eu disse, tá meu Deus do céu, como é que pode? Do nada a pessoa chegar para mim e dizer isso. Aí eu fui me acalmando, eu disse, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E graças a Deus, tá dando, né? Amém. Trabalhar para quitar os investimentos, as coisas. E para depois investir mais. Para depois investir mais para comprar. Agora eu quero Deus comprar. quiser. Mais uma conquista da cabeleireira Cláudia é a linha da NB com o nome dela, Eu não tô né? dizendo que é muita coisa assim ao mesmo tempo que eu não tô sabendo lidar, né? Não tá dando nem conta disso. Semana passada a gente recebeu esse grande presente, né? Eu sou embaixadora de uma marca, que é a NB Professional, e aí a gente foi para a convenção dos embaixadores, né, dos técnicos, que é para ministrar curso em todo o Brasil, e lá nos presenteou, não só a mim, como a todos os técnicos, com uma linha com a nossa assinatura. E aí isso vai ser muito positivo, porque vai trazer mais visibilidade, vai gerar mais autoridade, vai apresentar cada profissional para o Brasil de uma forma diferenciada. E assim, eu nunca almejei ter uma linha minha e nem com meu nome, porque eu digo, não, eu quero salão de beleza, eu quero cortar cabelo, eu quero ensinar. E aí, aquilo que eu falei já anteriormente, Deus, ele tem realizado sonhos na minha vida, ou melhor, eu tenho realizado coisas na minha vida que ainda não se tornaram nem sonhos em meu coração, mas que eu tenho certeza que já estavam no coração de Deus. E hoje eu estou muito feliz porque o lançamento da linha foi ontem, né? Tem um outdoor belíssimo aí na cidade já para divulgar. E eu estou feliz demais porque é o reconhecimento, ela olhar para Cláudia Guimarães, ver o potencial de Cláudia, ver, valorizar, porque tipo assim, a ideia dela é justamente valorizar os profissionais que ela sabe que tem potencial, né? Para alcançar mais pessoas com a linha. E é uma linha que é visionária, é muito para reconstruir o cabelo e do jeito que eu gosto, né? Assim, eu falo muito sobre o tratamento, a importância de cuidar do cabelo, a importância não só do corte, mas de você ter uma manutenção boa para você cuidar desse cabelo em casa. E aí agora eu tenho uma manutenção, tipo, by Cláudia Guimarães, surreal. Bem fina. O selo aprovado. É aprovado, Cláudia O cliente vai aprovou. comprar, já vai saber que o negócio é bom. É só isso mesmo. registrar a presença de Emanuel, que é o esposo de Cláudia, que é o companheiro de vida, Isso né? mesmo, meu fiel escudeiro. Fiel escudeiro. Hoje ele está nas fotos. Tá, hoje ele tá aí nos bastidores. Me deu... Ainda foi. Ainda salvou você. A gente está chegando ao fim, meninas, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para pessoas que estão em casa e estão naquela, não, eu não sei fazer nada, né? Será que eu não sei fazer nada? O que é que uma dica, o que é que vocês diriam para alguém que está em casa, sentada, sem ter rumo? O que eu posso dizer é que eu acredito muito que ninguém nasce sabendo de nada.
né? A gente não sabe andar, não sabe falar e a gente aprende. Então, o ser humano, ele é muito fácil de se adaptar e de aprender qualquer coisa que ele se determinar. Outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que nós temos um Deus que está guiando a nossa vida. Então, se você, mesmo que você esteja passando por qualquer decepção, dificuldade, ou até mesmo aquele momento, como a Aninha falou, da adolescência, que muitos chegam na fase adulta com essa dúvida ainda, eu não sei quem eu sou, e nem o que eu quero ser, e nem para onde eu vou, e nem o que eu posso fazer para mudar o meu cenário. Lembre que você é capaz de fazer o que você se determinar. Todos nós somos capazes. A gente só precisa de quê? Ter o conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele lhe dá a possibilidade de você ter a visão de mundo de qualquer coisa. Seja o conhecimento que você buscar, você tem como se libertar de qualquer algum ter mito. Disciplina, né, Cláudia? É muito mais importante, às vezes, do que você a inteligência, você ser disciplinado. Eu digo muito para minha filha que a diferença da pessoa inteligente para a pessoa esforçada é porque a pessoa esforçada, muitas vezes, ela estuda mais, ela se dedica mais e ela pratica mais. Então, talvez ela alcance mais. Então, se você tiver conhecimento e se você buscar praticar uma coisa, porque tem gente que quer fazer tudo, né? Tipo, Ana, você vê que Ana se especializou em brownie. Exatamente. Eu me especializei em corte. Eu tenho outros serviços, eu tenho todos os outros serviços no salão, mas eu posso dizer para vocês que o corte é o meu carro-chefe. Tipo assim, é quem de fato põe o pão na minha mesa. Referencia. Abençoa a minha família, a minha referência. Então, eu procurei um nicho para eu desbravar, né? E hoje eu vejo a importância de você se tornar perito em algo. Porque tem pessoas que ficam perdidas, não sabem o que fazer, não estuda, não se dedica, não pratica e aí vive reclamando. Então, deixa de reclamar, levanta o bumbum da cadeira e corra atrás de estudar, praticar e se dedicar. Colocar amor no que você for fazer. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido amar. As pessoas acham que amor é sentimento. Eu sinto, não. Eu decido. Então, eu posso decidir amar qualquer coisa. E se eu entregar o meu melhor diante daquela coisa, eu vou ser muito bem-sucedida. Verdade. E quando falta motivação, o que tem que ter é a disciplina, né? A disciplina, a constância tem que estar presente todos os dias, né? Quando eu não estiver motivado, quando eu estiver sem vender nada, mas eu tenho que ter disciplina. Eu acredito que a disciplina é o que faz a pessoa estar todo dia vendendo, mesmo que o gás secou, a luz cortou, mas eu tô com os produtos aqui, eu vou sair e vou vender, né? Isso. Então, acredito que Claudinha retratou bem. Quando a gente trabalha com amor, quando a gente coloca Deus no comando e tá assim, os nossos planos estarem muito bem alinhados com os planos de Deus, a gente consegue realizar os nossos sonhos, né? A gente só precisa ter a sensibilidade, escutar o nosso coração, que é onde Deus habita, e seguir firme. Eu acredito que não só na área profissional, mas pessoal também, né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, né? Porque às vezes foca muito no problema. Então, o que a gente foca, expande, né? Que a gente possa expandir coisas boas, energias positivas e acreditar que sempre tem um novo dia, uma nova oportunidade. E Deus, a misericórdia sempre se renova. Exatamente. Né? E Ele sabe a intenção de cada um, né? Sabe o que cada pessoa precisa. Então, que a gente possa ter essa conexão, né? Ter essa sintonia direta com Deus e acreditar que tudo vai dar certo. Amém. E dá. Palavras abençoadas, né, delas. E dá. E dá certo. Palavras demais. abençoadas. Eu quero agradecer. Confiança é uma coisa muito importante, né? A confiança no que você faz, a confiança no seu produto, a confiança no seu cliente. Eu acho que tudo isso, né? A segurança que você passa pro seu cliente. A confiança que você tem no seu cliente é o que você passa para ele, é o que traz ele de volta, é o que fideliza. O seu produto, eu acho que diariamente aquilo ali é até um processo de engrandecimento, né? Eu estou para baixo hoje, mas eu tenho que fazer aquilo. Então, você tem uma disciplina para fazer aquilo. E aí você vai se envolvendo e aquilo que estava lhe perturbando vai embora. Você esquece. A realização é muito importante para a gente continuar caminhando, né? Se sentir realizado é muito necessário para cada um de nós, como pessoa, termos certeza de que o caminho é aquele, né? Então, é um processo que não é para todo mundo. Mas quando se consegue chegar a ele como vocês dois chegaram, vai dar nisso aí que eu estou vendo. E muito mais, se Deus quiser. Amém. Então, chegando ao fim, obrigada, Sérgio, obrigada, meninas, foi maravilhoso o papo. E eu queria encerrar, Sérgio, com um trecho de uma música de Rita Lee,
que a gente Que nos perdeu. deixou hoje, né? Que a gente perdeu hoje. E o trecho fala de sonho, fala muito sobre o que, um pouco, né, de sonho. Assim, um trecho da música diz: eu não tenho nada para dizer, por isso eu digo. Eu não tenho muito o que perder, por isso jogo. Eu não tenho hora para morrer, por isso sonho. Então, que nós não deixamos os nossos sonhos morrer nunca. A gente né? morre quando a gente não sonha. Exatamente. Verdade. Obrigada a vocês, até a próxima terça. Obrigado a vocês. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate. Vem aí a vida que você sonha. Domingo tem uma casa, mais 2 carros na garagem. É o sorteio